Oiê pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu vou falar como viemos parar na Inglaterra. Então vamos lá. Em 2012, tudo surgiu há muito tempo atrás, com pesquisas do Rodrigo sobre mudança de país, né? Isso surgiu muito dele, e aí ele me trouxe a ideia, e aí a gente começou a pesquisar, estudar, tudo mais, e mergulhamos de cabeça nessa que nosso objetivo era mudar de país, mas a princípio era o Canadá. Então passamos aí de 2012 a 2018, né, mais ou menos ali 2019, totalmente focados em mudança para o Canadá, como funcionava, em conhecer o país. Então a gente já conhecia muita coisa, processo de visto, a gente estudou muito sobre isso, né? Então a gente já tinha aí um conhecimento bacana para a gente poder ir para o Canadá. Claro que a vivência é a melhor escola, né? Hoje estou aqui na vivência da Inglaterra, posso dizer isso. Então em 2019 tudo começou a mudar, quando o Rodrigo começou a trabalhar com esse estúdio que ele trabalha hoje, porém remoto, né? Em 2018 a gente foi para Mato Grosso do Sul para Brasília, que foi a nossa primeira mudança, que eu digo que se eu não tivesse feito essa mudança eu não estaria aqui hoje, que foi um start para mim, né, de como lidar com mudança. Muitas vezes eu parei, sentei e falei, gente, o que eu fiz, né? Adaptação do Gabriel na escola, envolvimento dos vendedores que trabalhavam comigo em Campo Grande, saudade da família, tudo mais. Então foi uma das melhores experiências que a gente teve, nos amadureceu muito, realmente fez a gente enxergar, né, a gente e principalmente a Carol, a mudança de uma outra forma, né? Então uma mudança muito grande pra gente, foi muito gratificante, foi um aprendizado, eu conheci pessoas maravilhosas em Brasília, que eu carrego no coração, e morro de saudade também. Então um beijo pra vocês aí de Brasília, gente. E aí, em 2019, o Rodrigo começou a trabalhar com esse estúdio que trabalha hoje, remoto, né? Porém, logo depois, ele recebeu uma proposta de, olha, gostei muito do seu trabalho, acho que a gente daria muito certo trabalhando juntos. O que você acha de vir morar em Sheffield? Mas para você vir pra cá, precisa fazer uma prova de inglês, que é do IELTS, né, de proficiência, para poder entrar com o processo de visto. Rodrigo, ok, bacana, posso pensar, tudo mais. Nessa fase, gente, em 2019, o Rodrigo ainda não tinha muita segurança na comunicação do inglês, né? Tinha dificuldades ainda, estudava já inglês, porém ele ainda não tinha tanta segurança. E aí o que acontece? A gente falou, é bacana, é muito legal essa oportunidade, mas a gente já conhece tanta coisa do Canadá, a gente já gosta tanto do Canadá, não exige essa prova. É como se fosse um processo um pouquinho mais simples, tá, gente? Não é mais simples, mas é como se, assim, tem prós e contras em cada um, né, claro. Mas a prova do inglês nos assustava muito, entendeu? E aí a gente sempre assim, puxa, uma ótima oportunidade que o Rodrigo recebeu, é difícil por conta do inglês. Então, Canadá é o foco. E aí a gente ficou durante 2019 todo com esse pensamento, e a gente sempre, nas nossas conversas, fins de semana, sair, a gente sempre falava dos prós e contras de Canadá e Inglaterra, né? Até porque a Inglaterra, gente, quando a gente foi pesquisar, o Canadá, ele é muito mais conhecido por imigrantes brasileiros, né? Então, assim, é muito mais fácil de você ter acesso a um processo de imigração no Canadá do que a um processo de imigração da Inglaterra. Primeiro porque o meu universo, durante muitos anos de estudo de imigração, sempre foi o Canadá, não a Inglaterra. Então, eu não sabia onde pesquisar ainda, entendeu? Segundo, que tudo que eu pesquisava de Inglaterra era só Londres, e a gente não ia pra Londres. Londres é um custo de vida totalmente diferente da cidade que a gente mora. Então, era muito difícil ter referências da cidade que a gente mora, né? Então, só tinha um vídeo da faculdade falando de Sheffield, dos pontos turísticos. Inclusive, por isso que surgiu a ideia de fazer um canal, tanto do processo de imigração, pra nossa família acompanhar, como também para mostrar Sheffield, que é uma cidade linda e que muitos brasileiros não conhecem. A gente sempre ficava nos prós e contras, tudo mais. E aí chegou um momento que eu peguei e falei pro Rodrigo, a gente em casa, minha rotina era muito corrida, eu não tinha tempo de estudar inglês, nada. Surgiu a decisão de
ok, estamos quase imigrando, porque o Rodrigo estava aplicando para várias vagas pro Canadá, né? Inclusive ele conhece muitos amigos lá, tem amigos que moram lá, que foram com esse processo de trabalho também, né? E nos ajudaram muito, fizeram videochamada com a gente, tiraram muitas dúvidas pra gente. Então, assim, sempre nos ajudaram muito e a gente tinha aí essas pessoas que já conheciam lá. Então, o Canadá era algo primordial, né? Por essas facilidades. Mas veio a pandemia, tudo mais. Quando eu pedi demissão foi no final de 2019. A gente estava ainda no impasse de Canadá, Inglaterra. Quem estava comigo aí nessa época lembra, eu falei muito. E aí a gente pesquisava casa na Inglaterra, tudo mais. E aquele sentimento de começar a reconhecer, né, o território que você vai morar. E aí a gente começou a se apaixonar pela cidade, começou a entender que tudo bem não conhecer tudo antes de vir. E que ia ser um desafio, mesmo tendo amigos do Rodrigo lá, iam ter os nossos desafios, porque cada um tem os seus, né? E aí a gente começou lá no Canadá, tá, gente? E aí a gente começou a enxergar a Inglaterra de uma outra forma, né? Muito mais, ok, não conheço, isso muito eu, tá, gente? Porque eu sou muito assim, eu não gosto de pisar no território que eu não conheço, porque realmente pra mim mudar para um local em que eu não conhecia nada foi muito difícil mesmo, mas graças a Deus superei, estou superando a cada dia, né? E aí veio a pandemia e tudo mais, e aí as portas no Canadá, elas se suspenderam porque realmente as vagas ficaram suspensas, foi assim, a pandemia complicou muita coisa, né? Em paralelo, aqui na Inglaterra, a vaga tava ali normal e, tipo assim, eles estavam trabalhando remoto, o estúdio ficou fechado no período que o governo exigiu que eles estivessem fechados. Veio aí o convite oficial da Inglaterra pro Rodrigo, olha, estamos só esperando a sua prova, você vem ou não vem? E isso foi em 2020, e aí a gente pegou e falou assim, cara, isso foi em maio, tá, gente? Mais ou menos de 2020. Cara, vamos fazer o seguinte, o Rodrigo tá estudando, ele vai estudar mais ainda, ele falou, eu vou estudar mais, vou focar mais, pra eu conseguir fazer essa prova. E aí ele foi, caiu de cabeça, assim, no inglês, focou muito, estudou muito. O Rodrigo, ele fazia uma média de 2 horas por dia de aula, 1h30 de aula, fora os estudos dele, pessoais, tá? E aí, gente, foi evoluindo, e aí a gente marcou a prova pra agosto. Tudo fechado, por conta da pandemia. A gente marcou a prova pra agosto em São Paulo, porque a gente tava em Brasília, mas de Brasília o centro que fazia a prova tava fechado por conta da pandemia. Aí a gente marcou pra agosto em São Paulo, então vendemos todas as nossas coisas e fomos pra casa dos nossos pais. Tivemos o Covid. Aí a prova de agosto foi adiada para setembro. Aí a de setembro teve um conflito lá de informações, ele precisou refazer a outra prova em novembro. Eu sei que todo o processo foi dado entrada em dezembro de 2020. E em janeiro a gente fez o cadastro da biometria, e em janeiro a gente chegou aqui, tá? Então, resumindo, viemos parar na Inglaterra depois de muito estudo de mudança de país, a princípio o Canadá, mas aí o Rodrigo recebeu essa proposta de trabalho e aí viemos pra cá, estamos amando a cidade, a gente, é aquele negócio, né, eu tenho até uma tatuagem aqui que diz, surpreenda-se, né, e aí a gente foi surpreendido positivamente pela cidade, pela mudança, pela Inglaterra, né, a gente tem adorado estar aqui. E viemos parar aqui por isso, porque a gente queria muito mudar de país, muito mesmo, por conta de qualidade de vida, segurança, para o Gabriel ter um ensino diferente, para a gente poder viver a língua inglesa realmente no nosso dia a dia. Vir para cá foi desbravar uma cidade que a gente não conhecia muitos brasileiros. Não quer dizer que não tem brasileiro, tá, gente, na cidade que a gente mora. Inclusive tem, a gente já conheceu alguns, mas assim, o nível de quantidade de informações que a gente tinha sobre o Canadá versus Sheffield era gigantesco. Então, a Carol aqui, né, a pessoa que só gosta de pisar onde conhece, isso era um fator muito importante pra mim, porque era muito difícil eu me imaginar mudando pra uma cidade que eu não sabia nem como que eu cadastrava meu filho na escola. E eu não sabia mesmo.
E aí eu cheguei aqui, precisei buscar informação no site e descobri, né? Então, resumindo, viemos parar aqui com foco na mudança de país e abertos para um território totalmente desconhecido pra gente, que era a cidade de Sheffield, né? Tem valido super a pena. A gente tem desafios, claro, são inúmeros, cada dia é um desafio. Às vezes a gente vai em alguma coisa achando que, tá de boa em inglês. Acontece totalmente diferente. Muita coisa aqui é diferente, de forma de cobrança, de sistema, de serviço. Então, assim, temos aprendido com um dia, né, com o dia a dia. Temos aprendido com o passar do tempo, mas, no final das contas, tá valendo a pena. A gente tá amando a cidade. Cada vez que a gente sai aqui, a gente se apaixona ainda mais pela cidade. Aqui é lindo. E eu espero conseguir mostrar um pouquinho do que é Sheffield aí pra vocês, né? Pra vocês conhecerem essa cidade que vale super a pena. Não só de conhecer, mas também pensar em morar. Até porque aqui o custo de vida paralelo a Londres é, tipo, muito diferente. O que a gente paga de aluguel aqui em Londres, você não consegue pagar. Inclusive, é um tema para o próximo vídeo aí, custo de vida em Sheffield. Espero que vocês tenham gostado um pouquinho da nossa história de como a gente veio parar na Inglaterra. Isso é uma forma bem resumida, porque não é o processo do visto, mas contando, porque muita gente conhecia a gente e sabia que a gente queria muito ir pro Canadá, e de repente quando a gente foi pra Inglaterra, ué, como assim? Tá indo pra Inglaterra? Não era Canadá, gente? Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Já clica no like, compartilha esse vídeo também, se inscreve no canal e ativa o sininho, tá? Espero que eu consiga fazer mais vídeos pra mostrar pra vocês um pouquinho mais de Sheffield e também pra contar um pouquinho de como tem sido a nossa experiência aqui. Até mais, gente! Tchau!